que a gente vai conversar hoje, tá? Eu trabalho na Fundação FHC, né? Nós, na Fundação, a gente desenvolve um trabalho tanto de custódia, quanto de tratamento documental, preservação e divulgação do acervo, que nos cabe a custódia. E entre tantas atividades que a gente faz de tratamento documental, a gente também tem um grande braço, né? Que ele parte dessa iniciativa de se conectar com diferentes públicos para conversar sobre o nosso métier, né? Então, eu pedi gentilmente que vocês enviassem algum material de registro que vocês fizeram na pandemia, tá? E isso é o começo da nossa conversa hoje, tá? Juntamente a mim, tem o Alexandre, que ele daqui a pouco vai entrar aqui, vai estar aqui com a gente. Nós dois desempenhamos essa atividade no acervo, então a gente procura diferentes escolas, diferentes públicos para uma conversa, para a gente discutir tanto o sentido dessa questão dos registros, e a pandemia está sendo o nosso mote de conversa. Então, gostei muito, né, do material que vocês enviaram. Vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês. E aí eu acho que ele é um bom começo para a gente pensar, né? Então, esse projeto que a gente está conduzindo, ele tem um nome, né? Todo mundo tem arquivo. E ele parte muito dessa ideia, né? De que todos nós, né, vivemos, só, pronto. Todos nós juntos, né, enfim, compartilhamos essa experiência coletiva que foi a Covid-19, tá? Desde março de 2020. A gente teve o primeiro caso confirmado em fevereiro de 2020 e no Brasil, né? E desde então a gente entrou, né, numa lógica, né? A gente experienciou uma nova forma de viver, uma nova forma de se relacionar, e que isso tudo foi muito pautado por esse impacto dessa pandemia, né? Um evento coletivo, tá? Mas que ele trouxe desdobramentos para a vida pessoal de cada um de nós, né? Então ele parte individual. Algumas dessas imagens, que tem até um cunhão mais artístico e performático, elas fazem parte de uma página do Instagram, que é o Covid Art Museum, e ela traz, né, um pouco de uma mensagem, uma breve noção, em termos mais artísticos, do que foi esse distanciamento social, como a gente teve que se afastar das pessoas. Então, tem uma série de elementos que a gente pode pensar a partir da experiência da pandemia, né? Então, aí a minha conversa, que eu estou convidando vocês a gente conversar, a gente trocar, a discutir um pouco mais sobre o que foi a pandemia, né? Como tem sido a vida de vocês, né? Como vocês documentaram esse momento. E aí eu recebi no e-mail diferentes registros, né? Muito interessantes sobre como que vocês viveram. Então, mesmo não conhecendo cada um de vocês, tirando uma pequena exceção, de alguma forma eu me conectei a ver a forma que vocês viviam, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Então, a gente, partindo um pouco desse contexto mais amplo, né? A gente entrou numa nova rotina, né? Então, aqui tem duas imagens que elas são emblemáticas dessa rotina que, a partir de 17 de março de 2020, como muitos de nós foram para casa para ficar e trabalhar de casa, estudar de casa e ficar em casa, né? Que foi a grande chave de tudo isso nesse início, né? Então, aqui é a Avenida Paulista, tá? Em frente ao MASP, no ano novo, né? De 2020 para 2021, a Avenida Deserta, uma foto muito emblemática, faz parte do Memorial da Pandemia, que também é outra iniciativa que vem tentando agrupar esses diferentes registros e experiências sobre a pandemia. E aqui uma foto de uma rotina que todos nós, por vezes, adotamos, né? Que foi a higienização dos legumes. Nada mais entrava em casa assim que nós tivéssemos uma série de protocolos rigorosos de limpeza, de álcool em gel, lavagem de alimentos. Então, isso foi uma experiência que mudou, né, a rotina de cada um de nós, né? Essa foto da Silvana Goulart. Então, aqui tá esse grande
mosaico de termos, né? É de uma experiência anterior que a gente teve com outra turma, tá? Então, eles contaram um pouco, né, em termos de sensações, sentimentos e emoções, o que foi a pandemia para eles, né? Então, por vezes, os nossos referenciais individuais, eles se encontram, né? Porque todos nós vivemos esse mesmo evento, esse grande evento, né? Então, a vacina, o medo, a morte, a ansiedade, a esperança, a solidão, né? Esse mundo virtual foram novas formas que nós encontramos de se relacionar, de viver e de seguir, né? Acho que todos nós seguimos ao longo aí de quase 2 anos, né? Então, inicialmente aqui, gente, eu vou... Peraí, só deixa eu voltar aqui a página. Eu vou pedir que a gente faça um exercício, né? Recebi alguns arquivos de vocês, né? E a ideia é que a gente agora converse um pouquinho, né? Sobre... Peraí, opa. Se a gente pensar nessa pandemia, né? Se a gente pensar no que foi a pandemia para cada um de nós, né? Eu queria que vocês dividissem comigo como vocês veem a pandemia, né? O que evoca em vocês? Da mesma maneira que essa outra turma fez esse diálogo com a gente, eu convido vocês a conversar comigo, assim, o que foi a pandemia? Como vocês definiriam a pandemia para vocês, né? A pandemia, para mim, no começo eu achei que ia ser até algo bom. Estava sendo algo bom no sentido de, tipo, porque para mim não estava fazendo muita diferença sair de casa ou não. Mas eu pensei que o mundo estava começando a refletir sobre ele mesmo, como se as pessoas começassem a ter algum tipo de noção. Mas aí passou muito, muito tempo e eu fui percebendo que só foi piorando as coisas, que as pessoas só foram se revelando mais ruins umas com as outras ou algo assim. No começo eu achei que ia ser algo bom, mas aí depois é, teve a decadência disso, no caso. Não aconteceram muitas coisas boas para mim, mas eu entrei no curso de museu, eu tô feliz com isso, entrei num curso de inglês. Isso foi bom, mas em questão de escola, etc., que eu sou mais novo que todos aqui, não me ajudou em nada, nadinha. Eu vou Quantos ter que. anos você tem, Vitor? Eu tenho 16. Nossa, você é muito jovem, assim, Então, comparado ao perfil, né, dos alunos que acabam ingressando. Mas que bom que você, essa experiência, né, no curso de museu, você buscar, né, também um curso de inglês, eu acho que são experiências que acabam sendo também uma forma que a gente encontrou para seguir adiante na pandemia, né? A gente buscou maneiras, né? uhum. A minha rotina ela foi desmoronando um pouco, mas aí ao longo do tempo eu fui me ajeitando, tanto por causa das aulas, etc. Mas a escola eu vou ter que, por exemplo, a minha única esperança para a escola, para os meus estudos, é fazer um cursinho logo após eu terminar a escola, porque por enquanto, agora que eu voltei presencial para lá, além do medo, eu tenho que recuperar tudo, porque eu não tô aprendendo nem nada no online e nem nada no presencial. Mas isso só na escola, no caso. Nos demais eu aprendo muito bem. Nem todas as experiências que a gente teve em relação a essa forma de ensino, né, foram positivas, né, Vitor? Que bom que, de alguma maneira parcial, né, você está tendo algumas experiências positivas em relação ao ensino, né? Mas o EAD foi difícil, né? Em certa medida foi necessário, a gente aprendeu, né? Mas se adaptar, né? Eu acho que quando você fala de sentir a sua rotina desmoronar, é algo que eu também me conecto e compartilho, porque de alguma maneira a gente teve que ingressar numa nova rotina e lidar com ela, né? Eu acho que isso é uma coisa, uma lembrança, né? E também uma forma de que algo que nós sentimos, né? A gente sentiu um pouco as coisas desmoronarem, as coisas se diluírem e uma nova forma de fazer as coisas se impôs, né? Então foi uma mudança muito brusca, né? Obrigada, Vitor.
Alguém, Obrigado, eu. alguém mais? A Fabiana Monteiro, ela escreveu Insegurança. E, para mim, acho que são várias coisas que passaram durante essa pandemia. A primeira coisa foi, né, o isolamento e o medo, né, de certa forma, de ter contato com esse vírus, né, e sem saber direito o que poderia causar depois. Aí começa a vir as avalanches de outros sentimentos, né, ansiedade, raiva e outras coisas assim, e talvez uma certa ai, me fugiu a palavra agora, assim, que você fica meio que neurótica com tudo, né? É álcool em gel toda hora, e aí pega uma coisa, e aí esquece se lavou, se não lavou, se pegou isso, pegou aquilo. E o medo também de perder pessoas que você está longe. Eu fiquei morrendo de medo de acontecer uma coisa com a minha mãe, que mora no interior de Minas, e eu não podia ir para lá, nem ela podia vir para cá, né? Então, esse medo de perder alguém, assim, sem ter a chance de poder se despedir, foi uma das coisas que acho que durante essa pandemia pesou bastante. E aí vem tudo, assim, desemprego, que se juntou com outras coisas que a gente não conseguia trabalhar e também não conseguia arranjar um emprego, aí ficou desempregado e não arranjou emprego. Então, assim, para mim foi desemprego para mim foi bem pesado na pandemia, porque eu tinha acabado de terminar um estágio no MASP, né? E aí começou o ano 2020, eu pensando, agora é outras coisas, estou formada. Aí comecei a fazer o técnico em arquivo. A gente foi, acho que, sei lá, 3 semanas, não lembro quantas semanas foi que a gente conseguiu ir presencial. E, e aí veio também o EAD, também, que é mudança, né? Veio essa coisa de a gente aprender a ter que estudar longe, uma coisa que nunca tinha feito antes na vida, né? Essa mudança do presencial para o virtual que teve, e a gente aprendendo junto, né? Tanto os professores quanto a gente. No curso de técnica, eu senti isso, né? Que foi um ajudando o outro, porque ninguém estava sabendo direito o que estava fazendo. Então, acho que é isso. Acho que, assim, da minha pandemia foi esse tipo de coisas assim. Tipo, saudade também de coisas básicas que você fazia antes, né? De ver um amigo, poder só falar assim, vou sair, vou ver um amigo, ou ligar para alguém, falar, vamos tomar um café, e essas coisas básicas você não poder fazer, sabe? Foi bem complicado. Está sendo ainda um pouco, né? Mas foi bem complicado, assim, no início de tudo. Não, sim, eu concordo muito, Luci. Eu lembro muito dessa época do início, né? Enfim, que a gente tentou, por meio do Teams, né? Começar essa jornada, né? A gente foi praticamente foram 3 semanas de aula e nós fomos para casa. Tudo muito rápido, né? E todos nós nos adaptando o tempo todo, né? Tanto trabalhar em casa e as outras coisas que aconteceram na vida de cada um, né? Eu acho que você definiu bem, né? Algumas das emoções e sentimentos que a gente passou, dos episódios que a gente acabou compartilhando também, né? Quem mais, gente? Camila, Oi, Silvana. a Sabrina escreve o seguinte: a pandemia foi um período em que me vi muito tensa em relação a guias, situações em que me sentia desgostosa e me senti desmotivada passando mais tempo em casa, na rotina, no hábitat, tive mais tempo para olhar para mim, conhecer forças que eu não imaginava. E com isso pude me dedicar ao ingresso no curso que sempre sonhei, buscar oportunidades de emprego fora da caixinha e tive a surpresa de participar de um projeto de publicidade que eu nem imaginava que seria possível. Foi um período traumático, se conhecer, reviver memórias e reavaliar essa bagagem é um processo doloroso, mas me sinto mais segura hoje. Espera aí. Mas me sinto mais segura hoje para desenvolver campos da vida
em que eu me vi acomodada antes deste período. Isso foi o relato da Sabrina Souza, tá? Aqui no chat. Obrigada, Silvana. Muito bom, Sabrina. Olha, então, vamos lá, se eu tiver mais alguém, né? Não sei se tem mais coisa no chat. Tem no chat a cereja, a Monique Rocha falou, foi a cereja do bolo de uma série de frustrações anteriores à pandemia para mim. E dá uma risadinha. A Sabrina que eu falei sobre ela, ela só comenta que ela está no ônibus e que ela não pode, por isso que ela está que ela está participando pelo chat, tá? Sim, sem problema, pessoal. O jeito que vocês conseguirem, tá ótimo. Tive muito medo no começo da pandemia, porque a minha família, nós moramos em 6 pessoas, de 89 e 85 anos moram comigo, e os meus filhos adolescentes também. Então, quando começou a pandemia, eu me vi na posição de ter que tomar conta de todos eles, de prover essa família e de mantê-los seguros. Então, só eu saía de casa, só eu fazia as compras e procurava, principalmente assim, colocar meus pais quase dentro de uma redoma de vidro. Paralelo a isso, eu trabalhava com eventos e aí eu fui vendo a minha empresa acabar, porque o tempo foi passando e a pandemia foi demorando muito mais do que a gente imaginava. E aí, nesse ano, nós todos pegamos Covid. E quando você recebe o diagnóstico, você realmente acha que você recebeu uma sentença de morte. Eu tenho 49 anos, meu marido tem 53 e nós dois não tínhamos ainda recebido nenhuma dose da vacina. Então, era uma loteria o que ia acontecer com a gente. E eu recebi o diagnóstico positivo no dia que Paulo Gustavo morreu. Então, assim, aquela noite foi impossível dormir. Foi um medo, um dos maiores medos que eu já senti. Só não foi maior do que eu já tinha passado por uma doença contagiosa, porque a minha filha tinha tido meningite. Então, eu sabia o quanto difícil é você enfrentar uma UTI no isolamento. É terrível. Então, eu morria de medo de passar por aquilo. Mas, no fim da história, eu diria para você que a pandemia, para mim, apesar de tudo, como eu enfrentei de frente os meus maiores medos, ela foi também libertadora. Porque aí eu percebi uma série de coisas que não adiantava eu lutar contra, que elas aconteceriam independente do que eu fizesse, e eu resolvi fazer de tudo aquilo novas oportunidades, e foi aí que aos 49 anos eu resolvi voltar a estudar, e a mesma pandemia que me tirou a minha empresa, que me trouxe tanto medo, me trouxe a oportunidade de vestibulares por análise de currículo. Então, eu consegui passar numa faculdade, eu consegui passar aqui na ETEC e me adaptei muito bem ao ensino à distância. Eu acho maravilhoso essa coisa, aperta um botãozinho, você tem o vídeo, aperta outro botãozinho, você lê um texto. Acho tudo tão prático, tão assim, você não perde tempo no trânsito, você não perde tempo com nada, é muito mais produtivo. Eu acho encantador. E eu digo que sim, eu conheci os meus maiores medos, mas eu enfrentei eles e aproveitei a oportunidade para começar de novo. Então, a pandemia foi ruim e, ao mesmo tempo, foi uma grande oportunidade na minha vida. Vamos seguir, a gente já tem bastante coisa aqui para a gente conversar, né? Não sei se vocês já tinham trocado anteriormente, né, nas aulas que vocês compartilham, o que foi vocês viverem a pandemia, né? Mas mesmo sem conhecê-los, né, de alguma maneira é muito fácil a gente, mesmo que a gente não compartilhe as mesmas experiências, a gente se identificar com tudo isso que aconteceu. É um mesmo grande evento, né? Eu também senti medo, eu também senti saudade das pessoas, o isolamento também foi difícil, a ansiedade também aconteceu, o mundo virtual, que no começo era um grande estranho, né? Também pareceu muito prático depois, que nem para
Elaine, né? Ele depois se tornou tão prático que agora que a gente está voltando a ocupar os espaços, eu um pouco me perco, tendo que me deslocar. Se antes eu saía de uma atividade para outra em menos de 1 minuto, né? Então, obviamente, ouvindo vocês, a pandemia não foi fácil, acho que ela não foi fácil para ninguém, e enfrentar os meus maiores medos, que nem a Elaine contou para gente, é algo que acho que de alguma maneira todos nós fizemos, né? Eu não peguei Covid, mas também perdi pessoas nesse período, tenho pessoas que eu conheço que também adoeceram, então a gente, de alguma maneira, essa rotina mudou e nós compartilhamos essa experiência que é traumática. Como vocês mesmos disseram, foi um período que ainda está dilatado acontecendo, mas de uma outra maneira, traumático. Acho que nenhum de nós ainda tem uma grande consciência do quanto nós podemos ter mudado, ou o que mudou tanto na gente, quais são as consequências dessa mudança nesse período. Acho que daqui a um ano a gente vai ter uma noção mais concreta no quesito experiência individual, do que mudou e o que a gente despertou e como isso se concretiza, né? Então, assim, vocês viveram as aulas online, os professores também, né? Uma nova rotina, ela se estabeleceu. E o que isso tudo tem a ver com a nossa conversa, né? A gente pensar que existem, o tempo todo a gente está produzindo esses registros, né? Vocês me enviaram registros da pandemia de vocês e a gente vai conversar sobre eles. E por que vocês registraram? O que motivou esse registro, né? Por que vocês produziram documentos? A gente nunca pode esquecer que o ato de produzir documentos, ele é necessário. Então, há uma necessidade que condiciona aquilo. Não quer dizer que há uma obrigatoriedade. Por vezes, nós teremos documentos que eles são produzidos por conta de uma necessidade obrigatória, mas a gente vai conversar sobre isso. Mas a gente se sentiu motivados, como nós somos motivados o tempo todo, a registrar o que é viver, né? Registrar esse ato de viver. Então, essa aqui é uma imagem muito emblemática da pandemia, né? Ela carrega esse peso do quanto tudo mudou, né? É o Papa Francisco rezando sozinho diante do crucifixo milagroso, tá? É de março de 2020. E essa foto prova que algo está diferente, ele está sozinho, né? E uma série de fotos, elas propagaram na internet, mostrando o quanto tudo mudava o tempo todo. Então, a gente viveu uma grande mudança muito acelerada. Então, estar perto de alguém, além da saudade, era estar perto distante, né? Se não era distante no sentido que você não veria as pessoas, você não poderia ver aquela pessoa que você gostaria, por vezes você tinha que se condicionar a vê-la à distância, né? Sem encostar, sem abraçar. Então, aqui é uma foto, a gente tem aqui uma série de imagens, elas também são do Covid Art Museum, né? São imagens que veicularam na internet, são um pouco emblemáticas, tanto uma imagem de um casamento, as pessoas de máscara, as máscaras no varal. Aqui, um pouco daquela pia de entrada, que tanto aqui, no caso, essa foto não é exatamente de uma igreja, mas ela é de um centro de memória, da Fundação Cais de Rui Barbosa, em que você substitui a água, que por vezes fica ali, né, enfim, ou era um espaço que também antes tinha água, e você põe um álcool em gel. E aí as mensagens que a gente escutou o tempo todo: fique em casa, se proteja, não nos proteja, não circule, né? Se você puder, fique em casa. A gente o tempo todo ouviu isso, tá? Então, aqui começa um pouco da nossa conversa, assim, que eu quero conhecer um pouco a pandemia de vocês, a vida, né? O que você viveu desde março de 2020? Vocês foram falando e eu fui um pouco resgatando as coisas que vocês mandaram. Eu consegui começar a construir uma narrativa para conhecer a vida de vocês nessa pandemia. Então, a gente também tem uma série de pessoas que compartilham e desenvolvem o trabalho conosco, que elas dividiram com a gente o que foi a pandemia delas, tá? A Laura, que também é da equipe do Acervo, ela contou um pouco, né, como que foi, né, essa nova rotina. Então, das horas do home office,
confraternizações no Zoom, ela também mudou de casa e ela teve a chegada da sua primeira filha, a Olivia, né? Então, aqui a gente tem 3 imagens e eu convido vocês a conversar comigo. A Laura tornou-se mãe na pandemia, né? Aqui a gente tem 3 imagens diferentes e se eu mostrasse essas fotos assim para vocês, como vocês diriam qual que é a história de cada foto, né? Quando elas foram tiradas, o que estava acontecendo, qual é a situação por trás dessa foto, ou o contexto por trás dessas fotos. Então, a gente tem aqui uma primeira foto, a Laura na rua, né? Uma segunda foto, ela dentro de uma casa, né? Enfim. E uma terceira foto, ela na rua. Alguém poderia me dizer assim, das 3 fotos, se você tivesse que falar, me contar um pouco o que estava acontecendo, que momento que ela tirou, ela estava fazendo o quê quando foi tirar essas fotos? Vocês arriscariam alguma coisa? Na foto que ela está grávida de máscara, era o momento em que ela tinha que sair de casa para fazer o pré-natal. E essa foto que ela está com a nenê no colo foi quando a nenê nasceu. E aí, ela saindo de casa com a nenê já grandinha, assim. Então, a sensação que essas fotos me dá é de sobrevivência mesmo, é da vida ser mais forte do que qualquer coisa. Estar grávida dá muito medo. É maravilhoso, é um momento de muita felicidade, mas é um momento também que você tem muito medo. Você vai no pré-natal com medo de ouvir que tem algum problema com o teu filho, com medo de ouvir que alguma coisa não está bem. Então, eu imagino que as grávidas que passaram por isso, ainda numa pandemia, deviam ter 3 vezes mais medo do que normalmente a gente já teria. Então, quando essa criança nasce, a explosão de alegria é muito maior, né? Realmente a vida venceu. Não, excelente colocação, Elaine. Na primeira foto, a Laura estava assim, indo ao pré-natal. Ela contou pra gente que durante o pré-natal, claro, ela teve muito medo o tempo todo, né? E ela foi uma rigorosa cumpridora de todos os protocolos. Então, ela fez todo o pré-natal a pé. Ela foi ao médico e ele não era tão distante da casa dela, e ela fez todo o pré-natal sem pegar nenhum tipo de transporte. Tá? Foi uma forma que ela encontrou de levar a cabo essa necessidade do pré-natal, mas de uma forma que era um tanto mais segura. Lembrando que a gente, nesse início de tudo, né, antes da vacina, né, todos nós estávamos muito mais assustados com tudo, e no começo ainda mais assustados sobre como lidar, né, com o coronavírus, que era algo tão desconhecido, né. Na segunda imagem, ela também contou para gente que as pessoas não puderam visitá-la na pandemia, né? Nem visitar a Olivia, que tinha acabado de chegar. Então, elas enviaram balões de presente, né? Como uma forma de estar presente ali com a Laura. E aí ela tirou essa foto. E já na terceira foto, as coisas melhores, a Laura vacinada, ela tá levando a Olivia para a escolinha. Tá? A Olivia começou na escolinha. Então, o que é interessante a gente pensar aqui, ó? São 3 fotos, a gente sabe que olhando essas imagens que há uma mulher grávida, né? Ela tem esse bebê e esse bebê cresce. Mas é sempre muito importante a gente saber por que uma foto foi tirada, o que ela está representando. Olhando essa foto da Laura, a primeira foto sozinha, ela está parada na rua, de máscara, está grávida. A gente não sabe exatamente para onde ela está indo, né? Qual é o destino dela. Ou aqui é a chegada da Olivia, uma foto que dá para entender que a Olivia acabou de chegar, né? Bem-vindo, Olivia, um bebê. Mas entender que esses balões foram para a casa da Laura, porque as pessoas não podiam visitá-la, né, e nem conhecer a Olivia, e foi uma forma de gentil, né, de estar presente, estar perto, mostra a necessidade, a importância da gente conhecer a circunstância de um determinado documento, né? A gente tem 3 fotos aqui, 3 documentos diferentes. Da mesma maneira, a gente não imaginaria que a Olivia está indo para a escola nessa terceira foto. Então, e também, né, enfim, tirando a questão das máscaras, a segunda foto, se a gente não soubesse que ela aconteceu durante a pandemia, nós nem imaginaríamos que
ali era o nascimento de um bebê, da Olivia, no período da pandemia. Então, datar essa foto, saber a data dela também é tão importante quanto saber o contexto, né? E tudo tá junto. Conhecer um contexto de um determinado documento é entender por que ele foi produzido, como ele foi produzido e para que ele foi produzido, né? E aí, gente, eu trago aqui algumas imagens, vocês me mandaram uma série de imagens, poucos escreveram algo para mim, contando um pouco das fotos, e eu posso até tentar adivinhar um pouquinho, né? Que nem nessa primeira foto a gente tem aqui uma festa de Halloween, mas e na segunda a gente tem aqui algumas plantas, eu acredito que na circunstância da pandemia, né? Todos nós passamos a ter em casa cada vez mais plantas. A gente teve uma série de atitudes pandêmicas, o preparo dos pães, a fermentação natural, mas eu não conheço a história por trás das fotos. E aí eu gostaria que vocês me contassem um pouquinho desse contexto. Essas 3 últimas fotos são minhas. E é isso mesmo que você falou. Como na pandemia a gente começou a ter mais tempo em casa, então eu comecei a criar minhas plantinhas, que eu nunca tinha criado, porque eu nunca tive tempo, né? Essa segunda foto é uma viagem que eu fiz para Iguape, com uma prima minha, e assim, para simbolizar que algumas coisas a gente conseguiu fazer, mas sempre com máscara, e esse, por exemplo, é um ponto turístico da cidade e estava vazio, só tinha eu e ela, né? E na terceira foto foi quando a minha sobrinha pediu para fazer piquenique, e não dava para fazer piquenique no parque, aí a gente acabou fazendo no quarto de casa mesmo. É basicamente isso. Olha que interessante, eu não conseguiria saber disso, né? Então, ela no presente, essas fotos, assim, minimamente, hoje, nós podemos olhar uma foto que nós tendo a noção de que ela é fruto da pandemia, que é uma foto tirada nesse período, quando eu vejo essas plantas, me remete que, sim, é uma pessoa que está agora cultivando plantas em casa, tá? Podendo criar suas plantas. Mas, se daqui 50 anos, se a gente não disser que essa foto é de 2020/21, ou explicar essa circunstância, ela não vai ter esse sentido. O documento fotográfico ele é facilmente descontextualizado. Da mesma maneira que se a gente não contasse um pouco da história dessa foto, de que é um piquenique, ou que é uma pequena viagem que um lugar está deserto, também não daria para saber que vocês estão em Iguape. Isso tudo é muito importante, conhecer a história por trás de uma foto, né? Então, hoje a gente ainda tem uma memória compartilhada, porque todos nós vivemos aqui esses últimos 2 anos, cada um do seu jeito. A gente tem uma memória compartilhada de alguns símbolos dessa pandemia, né? Que é os pães de fermentação natural, tomar a vacina, as plantas, usar máscara. A gente olha para uma foto, uma imagem, a gente sabe que, enfim, é uma foto que ela é posterior a março de 2020, né? Então, é importante a gente, ao mesmo tempo que nós produzimos documentos, é importante garantir que possamos contar a circunstância que eles foram produzidos, porque só isso vai permitir que uma terceira pessoa que não compartilhou esse momento possa olhá-los e entendê-los, né? Possa compreender o sentido daquele documento, o que aquela foto representa, qual é a circunstância, o que está acontecendo, que evento é esse? Então, a primeira foto é minha. Desde quando começou a pandemia, eu divido apartamento com uma amiga, a gente é amiga há mais de 10 anos, né? E agora a gente mora junto. E desde quando começou, a gente acabou fazendo essas comemorações festivas de feriados e tudo mais em casa. Então, essa aí foi a última, que foi do Halloween. Até esqueci de mandar outras, né? Tem também de festa junina, que só tem nós duas, e a gente enfeitou o cachorro e o gato, de chapeuzinho. E a gente acaba fazendo isso para poder ter um momento de lazer, porque se fosse outro momento, a gente provavelmente teria juntado muitos amigos, ou teria até ido até mesmo uma festa temática em alguma
balada de São Paulo, que tem várias, né, que fazem festas assim. Então, a gente acaba fazendo isso, a gente imprime aqui em casa mesmo, dependendo do tema, cola na parede e faz uma brincadeira. Então, esse dia mesmo estava eu, ela, por coincidência, tinha duas amigas que a gente não se via mais de 6 meses, foi bem para mais, então, que elas também só trabalham em casa, vieram, e aí tirei esse registro. Aí a fantasia, gente, é só um lúdico mesmo, viu? Eu achei aqui o copo, não dá para ver, mas o copo é medieval mesmo, que eu comprei num festival medieval, quando eu fui, há 300 anos atrás. Então é isso, é só um registro mesmo de coisas que virou, entre aspas, assim, rotina da gente comemorar em casa tudo. Desde um feriado assim, com aniversário e tudo mais, é sempre o mínimo de pessoas possíveis que a gente tem em casa. Não, que legal, Lucy, porque todos nós, né, buscamos uma forma de ter lazer, né? Você fala um momento de lazer, então nós buscamos isso, né? Acho que vocês vão ver um pouquinho da história da Renata, mas ela que dividiu isso com a gente também, que trabalha no acervo, a Renata também criou uma série de atividades, principalmente ela tem uma filha pequena, né? Para passar esse momento. Então, a gente acabou criando formas de ficar em casa, né? Mas, minimamente, ter um aspecto de diversão, né? Ou de sociabilidade mínima, né? O ato de você ter uma certa alegria num tempo tão duro, né? Tão árido. Então, está sendo ótimo conhecer as histórias das fotos de vocês, né? E aí tem mais uma aqui, né? Do seu carnaval, né, Lucy? E também da questão do seu apartamento. A primeira foi do carnaval, exatamente. Foi bem nesse estilo mesmo, em casa, ouvindo as músicas do carnaval. Foi quando a Luísa Sonza, né, uma cantora, lançou a música dela. E foi isso, é literalmente isso, gente. Era computador, né, computador e uma bebida para ficar em casa. Não tinha muito o que fazer. E a última foto foi uma brincadeira que eu fiz, porque era meu aniversário, como não ia dar para poder juntar a galera, eu falei assim, gente, quem quiser me dar presente, então assim, manda aí que quem quiser mandar um Pix Day, um Pix Esperança, Lucy Esperança, ajude a Lucy, ajude a Lucy a pagar as contas dela, já que ela se encontra desempregada, né? Só está vivendo de freelance, então quem quiser ajudar, ajuda. E teve pessoas maravilhosas, teve gente que ajudou, mas também quem não ajudou também não tem problema, foi só uma maneira de descontrair mesmo, e brincar com essa coisa da esperança também, né? Tem um pouco de esperança, nem que for no aniversário. Não, assim, ótimo, porque acho que a gente também achou formas, né, de se manter divertido, apesar de uma aridez, né? Enfim, você não está trabalhando, está só com freela, todas essas circunstâncias, assim, a gente achou formas, né? Foi muito criativo, assim, de se manter, enfim, divertido apesar de tudo, né? Mas eu não imaginaria, olha só, principalmente assim, se eu vendo essa foto do carnaval, ela tem ali você está escrito, né? Está dado, né? Que é um carnaval em casa. A gente sabe que o jacaré é o símbolo do momento, né? Todos nós sabemos que um dos símbolos da pandemia é o jacaré, né? Da vacina, do jacaré. Mas, assim, para a gente tem muito sentido agora, né? Nesse presente, né? Mas no futuro vai ficar meio deslocado, né? Por isso eu acho que essa importância, né? Da gente, ao mesmo tempo que guarda os nossos documentos, e aí, outra coisa, você mandou bastante dos stories, né? Desses diversos documentos que você está dando um print no stories. É só nessa forma de você, tipo, dar um print no stories que você vai poder armazenar ele, né? E você vai guardar essa imagem, aí ela vai ter esse arquivamento, e ela se torna passível de ser conhecida, ela vai estar ali mantida no seu acervo, né? Considerando que existe uma dinâmica das redes sociais, né? E daquilo que está ali depositado e armazenado na sua rede, que ele é um pouco
é tão mutável, né? É tão dinâmico, que é somente algumas formas de arquivamento que vão permitir que aquilo se configure com o que a gente entende por documento. E aí, eu aproveito para convidar aí, a gente tem essa foto com uma moça, né, numa rua vazia, e aí pensei muito o que significaria essa foto. Oi, Camila. É a Monique falando, tudo bem? Tudo bom, Monique? Tudo bem. Oi, gente, boa noite. Um pouquinho antes da pandemia, eu e meu namorado, a gente morava em casas separadas, né? E a gente decidiu que a gente ia começar a aproveitar um pouco mais a vida no sentido de viajar. E aí a gente alugou um Airbnb em Paraty, a gente se planejou para ir na semana que foi a semana que começou o caos, né? A gente começou a ouvir falar mais sobre o Covid e tal, e a gente teve que cancelar essa viagem, né, obviamente, com um aperto no coração, né? Ai, agora que chegou a nossa vez, né, a gente vai ter que cancelar. E a gente cancelou, e aí a gente... nossos trabalhos ficaram de casa também, né? E a gente ficou sem se ver um longo período, e aí a gente decidiu, depois de uns meses, assim, alugar um Airbnb aqui em São Paulo mesmo, para a gente passar o final de semana. Uma viagem na própria cidade, porque a gente tem as nossas famílias, né? Enfim, a gente não queria trazer risco para ninguém, ao mesmo tempo que a gente estava se cuidando muito bem, enfim. E também a gente queria um pouco de privacidade. Aí a gente alugou esse Airbnb, e aí a gente não podia passear, né, pela cidade nem nada, então a gente foi dar um passeio na rua mesmo para conhecer a rua, que foi uma das coisas que eu fiz muito na pandemia. Não dava para fazer nenhum tipo de atividade física, né? Então, passeios na rua foi uma constante, assim, durante a pandemia para mim. E aí a gente achou essa árvore bonita aí, eu quis tirar essa foto, pedi para ele tirar essa foto de mim. Muito bonita a foto, Monique. Olha quanta história por trás dessa foto, né? Que, assim, você está ali na rua, mas não daria para saber nada disso, né? Só olhando essa foto, né? E são isso que não está dado num documento, né? Isso que não está explícito quando você olha um documento, por vezes é o que é mais elementar para poder entendê-lo, tá? Então, vocês estão me contando uma série de histórias muito interessantes sobre também como que foi a vida de vocês na pandemia, mas que sem a fala de vocês, né? Sem vocês dividirem comigo isso, eu não seria capaz de compreender exatamente o que motivou, né? E aí tem aqui vocês também enviaram um vídeo, né? Foi a Roberta. E aí, vamos lá, né, gente? Vou passar aqui o vídeo da Roberta. Acho que ele não tem áudio, pelo menos para mim não tinha. Não sei se a Roberta está aí, né? Mas se ela tiver, eu pergunto, né? Claro, são imagens que ela fez esse vídeo, né? E ele tá devidamente contextualizado no sentido em que ela mostra o que significa. Ela visitou o MASP, o primeiro momento da vacina, né? A questão de distanciamento social, os inúmeros avisos em relação ao uso de máscara. E eu queria que ela contasse um pouquinho assim, qual foi a intenção da produção desse vídeo? Se ele é um vídeo que ela fez para ela, ou ela fez porque a gente fez esse pedido? Camila, acho que a Roberta não está aqui. Ah, então tá. Então vamos lá. Bem, acho que depois a gente pode tirar essa dúvida com a Roberta, né? Mas pensando que se a Roberta já tinha feito esse vídeo, né? Trazendo um pouco do que foi a pandemia dela para ela, né? Ela traz diferentes momentos, diferentes contextos, mas ela produz um vídeo que é produto dessa pandemia. Então, o que faz com que esse documento exista, né? É uma necessidade dela de registrar e lembrar
dos diferentes momentos que ela viveu. Agora, se ela fez esse vídeo, né, esse compilado de imagens com uma pequena legenda, para essa atividade, o motivo pelo qual esse vídeo existe é porque nós solicitamos um vídeo para o nosso encontro de hoje. Vê como que somente conhecendo o motivo pelo qual um documento foi produzido, a gente pode dizer com precisão o que ele está trazendo? A gente pode até entrever algumas coisas, né? Posso aqui até dizer, ela foi ao MASP, coisas que estão evidentes no vídeo, mas outras a gente só sabe se a gente tem um outro conhecimento sobre aquele documento. E aí, gente, todo mundo se vacinou de alguma forma, enfim, todos nós, né, esperamos muito a vacina, né, e isso deu vazão a uma série de imagens, tanto que em todos os nossos encontros com os alunos de diferentes escolas, nós sempre temos fotos do momento ou vídeo da vacinação, né, porque a gente esperou isso muito, né, e é uma prova até afetiva do porquê que isso aconteceu, que esse episódio faz parte, né, da nossa vida e que a gente tem ali para lembrar que a gente foi imunizado, né? Isso foi tão aguardado por todos nós, né? E aí eu tenho aqui 3 fotos de vocês, né? E aí é engraçado que são 2 da Lucia, é claro, a gente também tem o vídeo da Roberta, e a gente tem aqui o quê? Uma série de imagens que refletem o mesmo momento. Então, por mais que cada um tenha vivido a sua vida nessa pandemia e tenha vivido diferentes desafios, complicações ou até mesmo oportunidades, a gente compartilha momentos exatos. As pessoas se vacinaram. Algumas tiraram fotos, outras não. As que mantêm essas imagens vão permitir, por vezes, que por meio dos seus arquivos, dos seus documentos, conheça-se um pouco mais, né? Saiba, uma série de arquivos com as mesmas imagens, mostra a importância que esse momento teve para as pessoas. Tá? E, mais uma vez, a questão do símbolo do jacaré, né? Que foi uma coisa muito forte na vacinação, que todos virariam no jacaré. Isso virou um certo humor, né? E também uma comemoração, né? Com esse humor sobre o ato de se vacinar e ser vacinado. Posso falar bem rapidinho. Eu realmente, gente, peguei coisa do jacaré, acho que todo mundo que está aqui deve saber o motivo desse jacaré, de tanta gente está usando, porque, infelizmente, alguém comentou que a vacinação, né, que a vacina poderia ser usada para coisas ruins e com efeitos colaterais do tipo virar um jacaré, né? A coisa mais absurda. Uma das, né? Não é a coisa, não. Uma das coisas mais absurdas que a gente ouviu, né, nesse período de pandemia. Então, desde o carnaval, coloco a coisinha de jacaré. Quando tomei a segunda dose, fiz questão de colocar para mostrar assim, virei jacaré com muito orgulho e quero que todos meus amigos virem, todo mundo é para virar jacaré, para tomar a primeira dose, tomar a segunda dose, e incentivar aqueles que estavam com medo de alguma coisa, de algum medo assim da vacina, não ter medo, gente, pelo amor de Deus, 2021, ter medo de vacina, achar que foi muito rápido e tudo mais, é lamentável. E é que nem você falou, também trazer um pouco de humor para isso, né? Porque são momentos tão difíceis que a gente está enfrentando desde antes da pandemia, né? Com esse governo, e com a pandemia só piorou, trazer literalmente um pouco de humor para a vida da gente, para a gente poder conseguir sobreviver, né? Então, a do carnaval lá que eu coloquei coisa de jacaré, para ficar em casa, gente. Curte o seu jacaré em casa. Do meu aniversário foi uma brincadeira, realmente, de fazer a doação, falando, fica em casa, gente, mas você pode ajudar as pessoas mesmo de casa, me ajudando, por exemplo. E da segunda dose, que eu coloquei, né, um filtro de jacaré também para brincar um pouco e passar um pouco de leveza nessa situação que está... Agora, graças a Deus, já diminuiu bastante, mas ainda a gente tem que ficar vigilante para que dê tudo certo e todo mundo se vacine e aí volte pelo menos um pouco do... Vou falar que é normal, que acho que a gente não vai voltar a um normal de antes, né? Mas voltar a ter pelo menos as mínimas coisas que a gente não tinha, que nem eu falei, né? Da saudade de sair com as pessoas, a gente ter esse mínimo de volta, de poder sair sem tanta preocupação, né?
Acho que é isso. Não, ótimo, né? Eu também desejo que a gente continue tomando terceira, quarta, quinta, sexta dose, né? E sendo todos jacarés, porque isso é mais válido, né, gente? Acho que é um pouco dessa memória compartilhada, né? E desse jacaré que ele vai ter que ser explicado, né? Ele precisa ser explicado porque ele é um símbolo desse período, desse momento. Daqui 100 anos, talvez as pessoas não consigam dialogar exatamente, mas é por meio dos documentos, né, que vão trazer isso, até mesmo a imprensa que cobriu as declarações que levaram à diversão em torno disso, né? É isso que vai fazer que esse pesquisador do futuro entenda, né, por que o jacaré se tornou um símbolo no período da pandemia. E aí, né, da mesma jeito que a gente aguardou a vacina, muita coisa também mudou na vida das pessoas, né? Então, a Laura teve a Olivia e ela mudou de casa, né? E ela tirou essa foto ali na casa nova e ela mandou para gente como um registro que ela fez, né, sobre a nova casa dela. Que a gente produz documentos assim o tempo todo, tá? Por vezes porque a gente quer ter aquele registro afetivamente, eu vou tirar uma foto disso para lembrar. Por vezes está vivendo um episódio ali com seus amigos e você acaba tirando uma foto também para lembrar, uma recordação. Por vezes você precisa produzir um documento para uma atividade específica, para uma finalidade específica, né? E aí a Beatriz mandou um trecho, né, para a gente do TCC dela, parte que falava do coronavírus, né? E aí ela pode até contar um pouco para a gente sobre o que é o TCC dela, mas o que isso é interessante, né? Que não são só imagens, né? Não são só documentos fotográficos que contam a nossa vida, mas o TCC que nós escrevemos é um produto autoral, né? Ele é uma criação autoral nossa, é um documento, né? Ele é produzido para obtenção de um grau, né? De uma titulação, ele é um instrumento que permite essa titulação. Sem ele, como grau finalístico do término de um curso, a pessoa não vai obter o diploma, né? Então, ele é uma etapa necessária e um documento, né? É um produto, né? Um produto dessa experiência necessário. E aí isso traz essa ideia, né? De quanto que a gente produz documentos por uma necessidade, seja individual ou obrigatória, no sentido que não há uma não produção do TCC para obtenção de um grau. Você tem que produzir aquele documento. Você precisa fazer um TCC. É necessário. Bem, então, pessoas produziram TCCs, né? Mudaram de casa e outras também adotaram um gatinho. E a Bia trabalha com a gente, ela adotou a Capitu na pandemia, né? E aí ela se tornou uma nova companhia dela do trabalho remoto e ela se dedicou muito a tirar fotos da Capitu. Ela disse que ela quase não tirou fotos na pandemia. As únicas fotos que ela tirava era da Capitu. Então, isso mostra um pouco, né, do quanto estar em casa, por vezes, uma pessoa que tem uma rotina de fotografar bastante, ter uma série de produzir registros, como o ato de tirar uma foto, ele parte também de uma espontaneidade, quando você está ali no seu ambiente. Por vezes, as pessoas produziram menos documentos nesse sentido, mas produzindo tantos outros, conforme foi necessário para desempenhar suas atividades, suas funções. E aí a gente tem essa foto também, mais uma foto, que é do Alexandre, que está aqui com a gente. Ele faz uma pesquisa sobre antifascismo e extrema-direita, ele é um pesquisador sobre esse tema. E ele compareceu às manifestações, né, em maio de 2020 e fez esse clique aí das bombas de gás lacrimogêneo, né, que foram lançadas contra os manifestantes lá na Avenida Paulista, né? Então é um registro dele tanto de pesquisa, né? Ele também sentiu uma necessidade de documentar isso, por isso que ele compareceu ali à manifestação. Então, tudo isso é o quê? São imagens que contam a vida de cada um, mas é por meio delas que a gente também conhece o que aconteceu. Existiu uma manifestação em maio de 2020, tá? E aí a gente também conhece os contextos, né? As diferentes atitudes e ações que tiveram. Então, a Renata também mandou esse selfie para a gente aqui, que ela e a família tiraram na área externa do prédio, eles não se viam há muito tempo. Também o encontro foi todo
muito rápido e com máscaras, né? Então, acho que isso está muito claro, né, no material que vocês mandaram, né? O quanto a gente também, e na fala de vocês, né? Tanto naquela nossa chuva de palavras, enfim, o quanto a gente se sentiu sozinho, privado, né? Com não podendo estar perto das pessoas que a gente gostava, né? E aí eu queria que aqui eu recebi algumas fotos e eu queria saber um pouquinho a história dessa foto. Quem pode me contar? Ah, eu acho que é a minha. Sim, sim. São minhas filhas. Aí, isso foi em março do ano passado, em 2020. Aí elas não estavam mais na escola e eu busquei algumas alternativas para elas se divertirem, para não ficar absorvendo assim essa coisa do Covid. Aí eu fazia muitas brincadeiras, artesanato, atividades, e assim, para elas terem mais um pouco de leveza em passar. Então, eu sinto que não foi tão pesado para elas. Foi difícil, mas não foi ruim. Imagino a grande batalha, né? Enfim, a mudança árdua, né? Das crianças, né? Para as crianças é muito difícil esse período que a gente ficou em casa. A gente não tem aqui nesse slide uma foto da Renata, mas ela fez uma série de teatros com a filha dela, uma série de atividades muito parecidas com a sua, Daniela. Acho que foi um grande... As mães, elas tiveram que pensar em alternativas, né, as famílias, né, para que não fosse um período tão difícil para as crianças que são altamente sociáveis, né? Nós somos sociáveis, as crianças que estão em formação, né, em desenvolvimento, o ser humano é naturalmente sociável, elas sentiram muito, né? Então, uma foto que conta um pouco, né, até para elas no futuro, né, o quanto que elas tiveram de atividades, e você sei que você mandou uma série de fotos delas, e isso também mostra o quanto nós acabando ficando em casa, as pessoas todas juntas, né, elas tiveram mais tempo entre elas para conviver e se relacionar. E aí, eu recebi de vocês, né, acho que da Monique, uma série de imagens. E aí, acho que eu convido a Monique a contar um pouquinho para a gente, né, sobre essas imagens, né, que elas são diferentes fotografias, que tem um que é artístico, e nos dar o contexto, porque essa sequência da Monique, ela mostra muito para a gente, se a gente não sabe o porquê um documento foi criado, né, qual é a circunstância, a história por trás dele, fica muito difícil entender o que ele representa, né? Que situação ele representa? Eu mandei algumas imagens de coisas que eu acabei fazendo muito dentro de casa, né? Então, eu senti, como a Lucy falou, acho que foi a Lucy que comentou no início da palestra, né, daqui da nossa reunião, eu sentia muita falta de coisas básicas, né? Então, sair para encontrar os amigos, poder entrar numa loja, poder ir numa exposição, né? Então, isso me fez muita falta. E aí, por conta disso, eu fui criando alguns desenhos, tirava várias fotos dentro de casa, congelei umas palavras, porque eu gosto bastante de transparência, não sei se tem a ver com a questão também da doença, enfim. Mas é meio sem contexto mesmo, mas só foram algumas... como eu posso dizer? Alguns passatempos aleatórios para preencher essa necessidade de socializar e de fazer as coisas que eu gostava fora de casa. Então, mas olha só, olha que interessante, Monique. Elas têm um contexto, né? É o período que você ficou em casa, né? E aí tem uma sequência aqui. É um período que você ficou em casa. E por mais que a gente não tenha uma motivação muito explícita de uma demanda para que você tire a foto da sacolinha surpresa, ou dessa imagem com o pezinho, ou do gelo, né, com as palavras, elas fazem parte das atividades de rotina que você teve, dessa nova rotina, né? Então, elas contam um pouco da sua história, né? E saber que elas têm essa data, né, forneceria para essa pessoa do futuro uma noção que
está dentro do contexto da pandemia, né, do ato de ficar em casa. Não são fotos aleatórias, assim, né, nesse sentido. Elas podem ter algo do efêmero, né, do passar aquele momento, mas elas têm um motivo para serem produzidas, né? Elas também são parte de uma ideia de você querer registrar aquilo que você estava fazendo, mas uma rotina muito reclusa, né? Como todos nós ficamos em casa, sem ver as pessoas, e uns poucos, outros menos, uns mais, outros menos, quer dizer, são pessoas sociáveis, outras não se importaram tanto de não sair de casa, né? Então, isso traz um pouco dessa ideia, né? E aí são mais algumas imagens aqui, né? Que você mandou. Não sei se você quer comentar exatamente sobre alguma em específico. Acho que são coisas pequenas assim mesmo, que até então talvez eu não prestasse muita atenção, e a gente começa a valorizar, né, algumas coisas bobinhas assim, né, do dia a dia mesmo. Acho que elas exemplificam um pouco disso. Então, a gente vê que o tempo todo a gente produziu, né, uma série de registros, de documentos. Essa foi uma foto que você tirou. Andando também, uma das caminhadas da rua. Então, uma série de pessoas, né, a gente buscou por meio de não podendo fazer exercício, não podendo sair, caminhar pelas ruas, conhecer ruas, também se tornou uma forma, né, de você seguir em frente, tipo assim, de ter uma rotina, estabelecer uma atividade que você pudesse se mover, né? Vamos pensar que por largos meses a gente ficou quase só caminhando pequenos passos dentro de casa, e isso é um pouco angustiante, né? A gente falou tanto sobre como nos sentimos ansiosos. Se a gente pensar o que é documento, então o tempo todo aqui a gente viu documentos, vocês me mandaram documentos, tá? E vocês me contaram o contexto de cada documento. E aí permitiriam que eu, né, custodiando o acervo de vocês, esse acervo da pandemia, pudesse produzir uma descrição desses documentos para que outros pesquisadores olhassem para eles e entendessem o que eles significam, tá? É isso que a gente faz, tá? Se a gente pensar o que é um documento, né? Um documento é tudo aquilo que é capaz de esclarecer, instruir ou provar algo, tá? A gente pode entender que é tudo aquilo que está registrado num suporte, em algum lugar, tá? E que a gente pode colocar aí nesse rol do sentido do documento, livro, revista, jornal, fotografia, medalha, uma ampla gama de coisas, tá? Mas o documento de arquivo, e aí que vem a diferença, gente. O documento de arquivo, ele tende a ter esse impulso para sua criação, essa necessidade por trás, tá? Então, as fotos que vocês mandaram, as capturas de tela, enfim, né? São documentos, eles estão arquivados no arquivo de vocês, né? Eles são documentos de arquivo. Eles foram produzidos por uma necessidade, ela pode ser mais subjetiva, essa necessidade, né? O ato de você registrar a rotina, ou elas podem também ter um caráter de uma necessidade mais obrigatória, para uma finalidade, uma atividade muito específica. Produzir um TCC para poder obter o grau e informação daquele curso que você está fazendo. Tá? E aí, um exemplo clássico de documento de arquivo, a gente tem aqui um diploma, tá? De conclusão de curso. Ele atesta, ele certifica que aquele que o detém cumpriu todos os requisitos necessários para ter aquele título e está habilitado profissionalmente para exercer aquela profissão. Tá? Esse é um exemplo muito clássico, mas vocês me trouxeram o tempo todo documentos de arquivo para a gente, juntos, estabelecer quais foram as circunstâncias que eles foram criados, porque só assim, somente demarcando essa circunstância, essa história desse documento, por que ele existe, é que a gente consegue alcançar, né, e garantir que outras pessoas possam olhá-los, observar essa descrição e, com isso, entendê-los, tá? Porque isolados, eles só pertencem ao presente, eles não estariam vinculados a esse futuro, tá? E aí, outro exemplo ultra clássico de documento de arquivo, que é uma certidão de nascimento, em contraponto ao que vocês trouxeram, que é o documento fotográfico. E aí a gente, por vezes, da mesma maneira que nós temos uma obrigatoriedade, você nasce, aí para você tem que ser registrado para ingressar nesse mundo das relações jurídicas. Às vezes você guarda um documento que ele tem um cunho afetivo, então você foi a um show
e aí você tem um ticket desse show, mas ao final do show você não precisa mais dele para entrar no show, mas você guarda, é o afetivo, tá? Então, o ato de guardar é o que garante a permanência de um documento de arquivo, tá? Sem esse arquivamento, eles vão deixar de existir, e aí, por vezes, a não existência de uma determinada documentação cria lacunas para que outras pessoas no futuro entendam aquele tempo passado, tá? E onde estão esses documentos? Hoje em dia, os de vocês estão na casa de vocês, mas eles podem vir a ser preservados, e aí existem lugares para isso, da mesma maneira que os museus existem os arquivos, né? E aí aqui eu tenho algumas imagens para vocês de arquivos nacionais, tanto francês, tanto do Reino Unido, da Torre do Tombo, que é em Portugal, do Arquivo Público do Estado de São Paulo e o Arquivo Nacional do Brasil aqui no meio, tá? E aí, da mesma maneira que os documentos existem, eles provam circunstâncias, eles provam a noção de um tempo, por que eles foram criados, que memória coletiva aquela civilização, aquela sociedade compartilhada. Eles também são armazenados não só em prédios, mas em salas. E aqui eu estou trazendo para vocês algumas fotos de uma reserva técnica. E também existem profissionais para isso, tá? São profissionais com esses procedimentos que a gente construiu aqui junto. Hoje nós executamos juntos aqui nessa conversa o ato de identificar o contexto de diferentes documentos, que eu não teria como precisar, mas vocês, que são os produtores deles, né, que são aqueles que os criaram, puderam me contar um pouco, né, qual é a circunstância, por que eles foram produzidos. E isso vai permitir que eu faça uma descrição e outras pessoas tenham acesso a isso e possam conhecer um pouco mais tanto da vida de vocês, mas o tempo que vocês viveram, com quem vocês se relacionaram, quais grupos vocês pertenceram, como foi a pandemia de vocês, né? O que cada um viveu. Vai permitir também conhecer um pouco do temperamento de vocês. Quando a gente lida com o arquivo de uma pessoa, a gente acaba também conhecendo um pouco do método daquela pessoa, tanto do que ela retém, tanto do que ela produz. Então, a gente entenderia que o arquivo da Lucia é um arquivo de uma pessoa que lança a mão do senso de humor por diversas vezes, porque isso ia estar explícito de uma série de documentos dela, mais informais, tá? Ao mesmo tempo, a gente pode ter uma noção de que a Daniela é mãe, estudando o arquivo dela, porque vai ter as fotos das filhas dela, as fotos das filhas dela na pandemia. A gente também vai ter a questão da Monique, que tem uma ligação com essa questão do efêmero, do cotidiano e da rotina durante a pandemia. Então, ela foi uma pessoa que se expressou dessa maneira. Então, conhecer e organizar o arquivo de uma pessoa e permitir que ele depois possa ser consultado por outras pessoas é uma forma também de conhecer um pouco de como aquela pessoa vivia, como ela era, mas tudo com o limite da documentação, não dá para conhecer 100%, é um limite do que fica, né? Lembrando que, por vezes, a gente quer esquecer algumas coisas e a gente se livra de alguns documentos como pessoas, né? O nosso arquivo, quem cuida dele somos nós, os produtores, né? Aqueles que os produzem. E aí, é um pouco esse o caminho que eu queria fazer com vocês hoje, tá? E eu fiquei muito feliz de conhecer a história das fotos de vocês, de conhecer tanto de como foi a pandemia, mesmo que eu não conheça muito de vocês. Eu acho que eu conheci um pouco vocês, muito superficialmente, por meio dos documentos que vocês mandaram, né? E aí, o que vocês acharam? Comentários? E agora eu estou aqui podendo ver o chat de vocês. Sim, as filhas da Daniela são uma gracinha. São muitas fotos, eu trouxe uma, mas elas são lindas em todas. Eu acho que, vou falar só uma coisinha que você falou lá no início, e agora que, depois que eu mandei as imagens, que eu fiquei pensando, que você falou, você deu print nas imagens para mandar. E realmente eu não fui uma pessoa que eu fiz tanto registro fotográfico, eu usei muito mais o momentâneo, os stories do Instagram e tudo mais, para poder passar por essa pandemia desde o início. Então, isso só me dei conta agora que você comentou que é estranho que eu fiz um registro, mas
é um registro que ficou efêmero, ficou assim, passageiro, e que, como você comentou, se eu não tiver, se eu não dar o print, não fazer uma pastinha para guardar tudo mais, talvez daqui a algum tempo eu não vou ter mais esse registro, né? Não é uma fotografia que eu tirei, vai ficar armazenada, talvez uma nuvem e tudo mais. Foram imagens momentâneas. Apesar que algumas foram fotos, né, que eu tirei para poder postar nos stories, mas outras, a maioria foi tudo nesse sentido de bem passageiro. Acho que é a minha vontade que a pandemia passasse também tão rápido quanto um story, sabe? Acho que é por isso que eu usei mais os stories do que a câmera fotográfica. É isso, eu queria só comentar isso. Porque eu fiquei pensativa depois que você comentou. Não, isso é interessante, né? Vamos pensar que isso está também condicionando uma nova forma que a gente tem de registrar, né? O Instagram, os stories, ele se tornou ali um espaço, né, em que a gente apresenta, né, o nosso cotidiano. Mas assim, é bem diferente. A noção da fotografia mudou muito ao longo do tempo, né? Antes a gente tinha poucas fotografias, né? Se a gente recuar um século, um pouco mais, assim, a gente tinha era uma escassez um pouco em relação a isso. A fotografia era uma técnica cara, a gente tinha poucas fotos, as pessoas tiravam poucas fotos, escolhiam muito, né, o momento para isso. E agora a gente pode produzir muitas imagens, mas não quer dizer que a gente tenha a mesma noção de guardar. Por vezes o que fica no nosso arquivo pessoal é o que a gente esqueceu que está lá guardado, né? Porque uma pessoa que tem uma rotina de limpeza do seu arquivo, por vezes, ela fica com muito pouco, né? Se ela tem uma rotina de avaliação daquela documentação que ela não quer mais, enfim, ela fica com muito pouco. Mas sim, a gente está condicionando produzir registros muito instantâneos, né? Deixar nos nossos stories, que fica lá nos nossos arquivados, né? Que tem aquela parte dos arquivamentos. Mas ele está ali, né? Ele está numa conta, ele tá em termos muito fluidos, se a gente pensar em arquivamento, né? No que é pegar o arquivo pessoal da Lucy e colocar num arquivo, né? Num arquivo institucional, uma instituição dá custódia a ele, né? Tem os especialistas, que não é o meu caso, em documentos digitais discutem muito isso, né? Qual que é a estabilidade da mídia, né? Então, a gente tem uma série de discussões sobre como a gente produz o tempo todo e o que nós teremos e não teremos, né? Existe uma projeção de que a nossa geração atual vai ter uma grande lacuna de preservação de documentação, por esse boom digital, tá? E por outros motivos que vão, por vezes, levar a gente a ter bem menos registros desse período do que outros períodos, né? Em termos de documentação da sociedade. Por mais que a gente produza muito, há essa efemeridade de se perder dados, se perder documentos, se perder informação. Então, isso é uma coisa também para a gente pensar, né? A gente também teve uma experiência com outra turma, né, que trouxe também isso, do quanto eles não tinham o costume eles notaram a partir da nossa conversa que eles não tinham o costume tanto de produzir documentos na pandemia. Tanto que, diferentemente de vocês, que enviaram fotos dos momentos que vocês viveram, eles acabaram gravando áudios contando um pouco dessa pandemia, né, pelo sonoro. Então, relembrando a pandemia, produziram um documento para o nosso encontro e não resgataram documentos daquele momento. E aí eles perceberam que durante a pandemia eles produziram muito poucos documentos, eles não tiveram o hábito de fotografar. Isso diz muito sobre cada um, tá? E cada produtor de documentos, cada um de nós vai ter as nossos próprios caminhos e nossas próprias direções dessa produção de documentos, né? Tem gente que não vai guardar nada, tem gente que vai guardar muito. Isso é individual. Camila, Oi, Ale. posso dar um pitaco? Claro. Eu acho que tem uma coisa bem legal que vocês estão colocando aqui no chat, que é esse lance de Instagram caiu, ferrou, e é verdade, imprimir as fotos. Agora, tem um desafio da preservação digital que ele é muito, muito interessante. Porque, veja só, a gente tira uma foto para postar no Instagram. Eu posto no Instagram, mas eu guardo essa foto no meu HD, e aí eu, sei lá, monto uma base de dados em Excel, para deixar tudo organizadinho, bonitinho, ok, tá resolvido esse meu problema em casa. Mas depois eu quero resgatar
que já não é mais a foto, é o post do Instagram, porque lá tem os comentários, tem as curtidas. Esse comentário de uma pessoa que você não vê há muitos anos, então tem um lance afetivo aí, ou então esse comentário é prova de um crime, ou esse comentário é prova de que algo muito bom aconteceu com você. E aí, como a gente preservar esses posts, né? Essa é uma grande discussão bem interessante, né? Como a gente faz para preservá-los? E tem muita gente trabalhando com a seguinte ideia: na dúvida, e eu sou um pouco a favor disso também, porque o menos é mais, muitas vezes, mas não é a solução definitiva, mas na dúvida imprime, né? Tem muita gente trabalhando com essa ideia de voltar ao papel, né? Para preservar, mesmo que temporariamente, que se encontre uma solução, né? Para a gente preservar a íntegra desses posts, é uma saída. E, por fim, a menção ao jacaré me lembrou do Cacareco, acho que era Cacareco que ele se chamava, era um candidato, se não me engano, a vereador ou prefeito do Rio de Janeiro, que era um rinoceronte, e havia lá me corrija, quem se lembra da história, por favor, me ajuda a corrigir se eu falei estou errando alguma coisa aqui, mas tinha os panfletinhos, né, vote Cacareco. Então, quer dizer, se as pessoas não... Você pega um panfleto hoje em dia e vê ali o vote o Cacareco, você não vai imaginar que era um rinoceronte do zoológico e que foi daí que surgiu também um pouco de um voto de protesto e um pouco daí que surgiu também o jogo surge aí também desses debates sobre bom, enfim, sobre o voto de protesto. Então é bem interessante também preservar esses significados culturais, né? O que é esse jacaré? Daqui a 20 anos aparece alguém, né, a imagem da pessoa com o filtro do jacaré. Então também tem essa questão também que é desafiadora para a gente, né? Mas é isso. Ale, você falou um negócio muito interessante, né? Sobre como a gente preservar esses outros elementos que estão no Instagram, né? Tem pessoas, né, que estão estudando um pouco disso, de como, né, o Instagram e o Facebook, porque ainda tem uma questão de jurisdição, né? A gente é nosso, né? É nosso com muitas aspas, mas é dele, né? Tudo que a gente produz ali dentro está pertencendo àquela plataforma. E todos os mecanismos que tem até agora de você fazer um download da sua conta no Instagram e no Facebook é meio relativo, né? Quem já fez essa experiência, eu não fiz, diz que não vem todos os elementos, né? Então, você não conseguiria arquivar 100% aquela conta, né? É verdade, tem esse debate, né, que Instagram, Facebook, YouTube não são arquivos, não são base de dados, não são, né? Está no meu arquivo, os documentos estão no meu arquivo, aonde? No Facebook, naquela rede social e tem dono, e não é a gente, né? E se tem dono faz o que ele quiser, né? Inclusive tirar do ar, que foi o caso do Orkut, né? Foi o caso do Orkut. Só a Cissa coloca aqui também, né, o desafio desses acervos contemporâneos, né? Realmente não só a questão das redes sociais, né, mas esses acervos de arte também, tem uma série de questões que estão à nossa porta, né? Estão chegando já nos nossos acervos, né? E, Cissa, concordo plenamente, era melhor ter eleito o Cacareco, viu? Cacareco seria muito melhor. Mas é isso, abração, Cissa. Você colocou uma questão muito importante, né? A gente, claro, as instituições de acervos também estão tentando caminhar, né, no sentido de preservar esses conjuntos, né? Garantir a preservação do digital também. Mas a gente, enquanto produtores de documentos, vai viver uma lacuna desse armazenamento, né? E até porque aí entra em outra seara, mas a gente teve uma série de medidas aprovadas aí no ano passado que permitem que você elimine documentos, né, de instituições com pouquíssimo critério. Então, a gente vai ter essa pane sem registro, até porque, como a Lê também colocou, né, tem essa questão do backup, né? Você vai armazenar e também migrações de mídias. A gente já entra em outra situação, mas que mostra, né, o quanto que não só existirem instituições de custódia, profissionais dedicados, e não só dedicados, mas muito empenhados em cumprir, né, o que é necessário para preservar os documentos, a gente observa que
ainda assim, né, é difícil, né? É difícil. O pessoal da criou, acho que foi da ECA, criou uma espécie de um museu do meme. Foi juntando, coletando vários memes e contextualizando eles, né? Eu acho que esse é nosso grande debate aqui, né? Contextualizar esses nossos documentos, contextualizar o que é o jacaré, né? Contextualizar dentre outras coisas. E quem colocou aqui que a pessoa sai do foi um comentário aqui no chat. A Fabiana colocou, né, que quem sai do Face, a pessoa fica muito desconhecida. Sim, some. E no Instagram também, né? Porque a conta dela some. E aí você vai olhar, às vezes, a conversa e tá só uma imagem, você não sabe quem é aquela pessoa, você não lembra qual é a conversa. E a gente tem outros eventos juntos, né, assim, acontecendo. Porque a gente está tendo uma assim, não é uma demanda, né, mas tipo, é um evento que está acontecendo nesse sentido, de que muitas pessoas acabam criando uma conta no Instagram e aí tem uma mercantilização de contas e de seguidores. Então, você tem ali, aquela pessoa acaba criando uma conta, conseguindo muitos seguidores, depois ela vende aquela conta, apaga tudo que está na conta e uma nova pessoa vai herdar essa conta. Olha que isso nem em termos de arquivamento, mas em termos de estabilidade da informação nesse lugar. Não há, né? E que o Ale colocou dos memes, eles são extremamente importantes para contextualizar. A gente tem lidado com humor o tempo todo, né, Ale? Uhum, sim. E é interessante pensar assim, o meme é uma caricatura, o meme é uma paródia, o meme ele tem um significado próprio, né, de linguagem estético, de significados. É um novo documento que surgiu, uns desafios e tantos, né? E tantos por aí. E bem, é isso. Me lembrei de uma coisa também que é muito muito tocante, né? Que o próprio Facebook, quando a pessoa falece, tem algum primo, uns amigos que infelizmente faleceram, o Facebook preserva a conta da pessoa como um memorial, né? Um memorial da pessoa. Acho que alguém deve pedir, né? Alguém tem que pedir para que não apague, alguma coisa assim. X assim, não sei bem como funciona. Mas acho bem. Tem até um mecanismo de você já deixar endereçado, né, um futuro custodiador da sua conta, na verdade é um futuro secretário, né? Seria essa noção, né? Essa noção de um futuro curador da sua conta, né? Se acontecer, de você falecer, você pode até endereçar isso, foi uma preocupação do Facebook, mas a gente volta, né? Que as informações elas estão voláteis na plataforma. Se garantir essa estabilidade seria baixar. Por exemplo, a gente faz backup de conversa do WhatsApp, né? Na verdade, o print de WhatsApp são provas judiciais, assim, né? Utilizados largamente pelos advogados. Mas baixar uma conversa na íntegra, né? E gerar um arquivo texto dele, que depois pode ser convertido para PDF, é a maneira de manter aquela informação estável do que ficar exatamente no WhatsApp. A gente entra em termos agora que eu acho que são importantes de pensar, né? Que hoje em dia nossa expressão individual, né, e de produção de documentos e de produção de registros, como a Lucy trouxe, tantos prints, ela está ali nas redes sociais e no WhatsApp, nas conversas, que é o nosso novo tipo de correio, né, com outra forma, menos formal, mais instantâneo, e a gente vai ter que pensar nisso. Já tá, assim, já tem muita gente pensando, mas sempre em garantir essa estabilidade. Como a Cissa coloca aqui, né? Os memes são a porta para o fim do mundo, e de fato. E esse lance da preservação desses documentos é uma coisa que, bom, a gente pode falar, né? Todo mundo que trabalha com acervo pode falar que é uma coisa que queima muito neurônio. Sim, acho que é garantir, né? Eu acho que assim, da mesma maneira que a gente tem que incentivar as pessoas a produzirem documentos, porque eles são formas de conhecer uma sociedade, de conhecer como a vida individual é amplamente afetada por eventos coletivos, pandemia aí, né? As instituições e nós, todos profissionais ligados à preservação, ao patrimônio, a gente precisa se desdobrar para garantir a permanência desses documentos através do tempo, né?
para que eles tenham futuro, né? E não tenham estejam só nesse presente, e que no futuro as pessoas que observá-los, puderem ler, conhecer aquilo, elas possam, por meio do nosso trabalho, né, de garantir os elementos do contexto deles, conseguir entendê-los, e não ser só uma imagem ou um texto que está você não consegue dar a devida interpretação, né? Acho que é isso, gente. Questões. Fala, Última Lê. coisa, como é que a Silvana falou hoje, que foi mó bonito, que ela falou sobre passado e futuro? Silvana, lembra? Você falou uma frase que é super legal mesmo, é uma sacada muito bacana. Eu não lembro. A fotografia sem contexto, ela só tem presente, ela não tem Ela futuro. não tem futuro. Perfeito. Então, eu queria agradecer a Cissa, né, pela oportunidade da gente estar aqui, eu e a Lê, né, mais uma vez, né, com vocês. Eu espero que a nossa conversa de hoje tenha despertado ideias, pensamentos, visões e algo, né, sobre vocês pensarem sobre outras coisas, puderem pensar algo para o TCC de vocês, não sobre essa temática, mas às vezes a gente tem um insight, né? Se a gente já conseguir isso, seremos muito satisfeitos, eu e a Lê. E agradecer vocês pela participação, por terem dividido com a gente a vida de vocês, né? A gente conheceu vocês por meio dos documentos que vocês enviaram, a gente pôde espiar a vida de vocês, e é isso que a gente acha tão fascinante nos arquivos, essa possibilidade de conhecer pessoas que nós não conhecemos por meio dos documentos. Essa é a mágica que fascina a todos. E nós agradecemos muito, né, Ale? Sim, muito obrigado pela oportunidade. E é isso aí. Então, estamos à disposição para conversar. Enfim, muito obrigado, foi muito legal. Obrigado pela aula, foi ótima. Boa noite. Obrigada, Vitor. Obrigada, Boa noite para você Camila. também. Muito bom, viu? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Foi muito divertido. Obrigada. Tchau, tchau.